flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós, meu Pai. De Jesus aprendi, segurança encontrei, os princípios de vida e paz conheci, através de tua vida, meu Pai. Esperança achei, o perdão conheci, e a vida de Cristo experimentei, e dela eu vou proclamar. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós, meu Pai. De Jesus aprendi, segurança encontrei, os princípios de vida e paz conheci, através de tua vida, meu Pai. Esperança achei, o perdão conheci, e a vida de Cristo experimentei, e dela eu vou proclamar. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós, meu Pai. De Jesus aprendi, segurança encontrei, os princípios de vida e paz conheci, através de tua vida, meu Pai. Esperança achei, o perdão conheci, e a vida de Cristo experimentei, e dela eu vou proclamar. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar.
flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós, meu Pai. De Jesus aprendi, segurança encontrei, os princípios de vida e paz conheci, através de tua vida, meu Pai. Esperança achei, o perdão conheci, e a vida de Cristo experimentei, e dela eu vou proclamar. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós, meu Pai. Boa noite a todos, saudamos com a graça e a paz do Senhor Jesus, agradecemos a presença dos irmãos e também aqueles que estão em casa participando deste momento de culto. Fica desde já também o convite para que, se você tiver oportunidade, participe conosco de forma presencial. Estamos guardando todos os cuidados e protocolos, de saúde, como precisamos fazer com certeza. Então, louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Quero convidá-lo a abrir a palavra no Salmo 127. Temos estudado esse texto, encerrando assim o mês de maio, já entrando agora na primeira quarta-feira de junho, mas encerrando o que nós chamamos de mês do lar, com os versos 3 a 5. Salmo 127, os versículos 3 a 5. Lemos assim no texto: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade mais uma vez de abrirmos e estudarmos a Tua palavra, de termos a palavra como guia e orientação para as nossas vidas. E temos também, ó Deus, a oportunidade de alimentar a nossa fé quando estudamos, quando crescemos e aprendemos na nossa fé, ouvindo a verdade da palavra. Edifica-nos e abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Este belo salmo da família nos ensina que tudo provém de Deus. Estudamos cada um desses versículos e demos a ênfase de que Ele é quem edifica o lar, Ele é quem protege a família, é Ele quem sustenta a nossa casa e agora Ele é quem proporciona os filhos para que possamos desfrutar uma vida alegre em família.
Não adianta construir casas, proteger o seu lar, trabalhar arduamente e sustentar a sua casa se você não tiver as gerações futuras para desfrutar de tudo isso e você desfrutar também da sua família. Eu quero iniciar dizendo algo que é importante para a gente pensar quando a gente vai falar de filhos, né? Que nem todas as pessoas vão se casar. E pode ser que muitos casais também que se casam não podem ter filhos. Então, é lógico que há opções e há pessoas com as deficiências ou dificuldades, mas nós precisamos ter consciência do que a palavra de Deus coloca, que todas as crianças devem ser amadas e cuidadas por todos nós. Porém, como o texto diz, é o que vamos abordar, os filhos são bênção de Deus para todos nós. Antes de estudarmos o texto e aprendermos com ele, tirarmos algumas lições bem valiosas para os nossos dias, nós precisamos entender o que o texto está dizendo. Porque ele foi escrito para uma época diferente da nossa e para uma cultura diferente da nossa. Então, nós precisamos entender o que o texto está dizendo para depois aplicarmos para nós. Então, vamos fazer isto para termos a clareza do texto. Bom, a sociedade é a sociedade oriental, a época de Salomão, mais ou menos 1000 a.C., 900 a.C. Então, nós temos aqui uma época totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente que está ali representada. Os filhos são encarados como um presente. Ainda assim para nós, né? Mas os filhos são encarados como um presente. Dificilmente uma família se constituiria e não pensaria em ter filhos. Com certeza eles teriam muitos filhos, como a cultura assim permitia. Apenas aqueles que de fato tivessem algum problema, como esterilidade, a Bíblia cita alguns exemplos, e até bênção de Deus pelo milagre, mulheres estéreis vieram a ter seus filhos, mas apenas numa situação muito extrema, uma família pensaria em não ter filhos. Caso contrário, todas as famílias teriam filhos e, na verdade, muitos filhos. Os filhos eram ativos na família e ajudavam desde cedo no cuidado e nos afazeres tanto da casa quanto do trabalho. A gente vai ver isso também. A gente vê os filhos ajudando nos trabalhos domésticos, vemos isso em exemplos bíblicos, como também nos trabalhos braçais. Por exemplo, no plantio e na caça. Vou citar mais para frente exemplos disso. Os filhos também ajudavam no sustento, na defesa da família. A Nova Versão Internacional e a Bíblia na linguagem de hoje traz uma tradução bem interessante desse texto. E ela diz assim, no verso 5, Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Na linguagem de hoje, na Nova Versão Internacional, também diz, né? Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, uma das ideias do texto é que os filhos nos ajudam nas defesas, quando houver qualquer pleito com as pessoas. Na verdade, nas praças públicas eram feitas as discussões e muitas vezes os filhos ajudavam nessa defesa, a enfrentar os inimigos ou os oponentes nesses tribunais, nessas batalhas jurídicas ou comerciais. Mas há uma ideia, e particularmente prefiro ficar com essa ideia, que é a tradução da Bíblia atualizada, que diz que os filhos ajudam a proteger a casa e a cidade durante guerras contra nações ou conflitos entre famílias. Não à toa, o verso de número 4 usa, Feliz o homem que enche deles a sua aljava. E ele usa, são flechas na mão do guerreiro. Então, a ideia é realmente de pleito, de guerra, né, de combate, seja com uma nação inimiga ou mesmo entre famílias, o que era comum na época. A aljava, um saco de couro onde as pessoas guardavam as suas flechas. Ainda hoje é usado isso dessa forma. Portanto, eu prefiro entender que os filhos ajudam na defesa da família em guerras. Vale lembrar que isso também era uma atitude comum. Abraão, de viagem para Canaã, atendendo ao chamado de Deus, quando seu sobrinho Ló é levado preso, diz o texto, em Gênesis 14, que ele pega
318 homens nascidos da sua própria casa para levantar guerra contra as nações que haviam feito Ló refém. E vale lembrar que Abraão não tinha filhos ainda, né? Então não eram os seus filhos. Quando diz nascidos na sua própria casa, se refere aos seus servos e aos filhos dos seus servos. Então os seus servos, os seus escravos, os seus empregados tinham muitos filhos, e ele junta estes homens, os seus servos e os seus filhos e os filhos desses filhos, para que pudesse guerrear e pleitear. Então também era uma atitude bem comum. Antes, então, de tirarmos as lições, entendendo ainda o texto, vale lembrar para a gente, ou vale salientar, a Bíblia atualizada não traz essa tradução, mas a Bíblia corrigida, as mais antigas, trazem. O verso 3 começa assim: eis que os filhos são herança do Senhor. Essa palavra eis que é muito interessante. Não está traduzida aqui, nem nas traduções ou versões mais atuais. Essa palavra eis, ou eis que, ou eis aqui, significa toma nota. Então é como se o salmista, Salomão, que está escrevendo esse texto, desse uma pausa para entrar no assunto de filhos e diz assim: prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês a partir de agora. Anotem isso. É o cuidado que Salomão traz para fazer uma pausa de destaque com relação ao assunto que ele vai tratar. Bom, com todas essas informações em mente, então nós podemos agora aprender com o texto e tirar lições preciosas para a gente. Eu quero destacar apenas 2 lições para nosso crescimento e aprendizado. Primeiro, os filhos são um presente de Deus. Eu creio que devemos ver sempre dessa forma, encarar desta forma. Os filhos são um presente de Deus. A palavra usada aqui é herança do Senhor são os filhos. A palavra herança significa propriedade, patrimônio, posse que foi herdada, que se ganhou mediante testamento. A Bíblia usa esta palavra em várias situações, eu vou citar algumas delas, mas todas as vezes que a Bíblia usa a palavra herança, está se referindo à bênção, a uma coisa boa, proveitosa. Porque a gente pode pensar em herança hoje, algumas vezes, em algumas situações, talvez seja a história de algumas famílias que hoje assistem esta palavra, de algo quase que amaldiçoado, como se fosse algo que trouxesse uma divisão, uma briga, uma contenda na família. Quantas famílias deixaram de se falar, foram destruídas por causa de herança, mas não é absolutamente nesse sentido, e nem está se referindo aqui a dinheiro, embora muitas vezes na Bíblia também se refira a isso, mas a ideia se refere a filhos. E todas as vezes que a Bíblia usa, então, essa palavra herança, propriedade, posse, patrimônio, se refere a uma bênção. Então, eu vou dar alguns exemplos que a Bíblia usa. Quando Deus dá Canaã como posse para o povo de Israel, como herança para o povo de Israel, usa essa palavra posse, propriedade, patrimônio, herança, se referindo a uma bênção, ou seja, Deus estava abençoando a nação de Israel com a propriedade de Canaã. Bênção de Deus, a herança de Canaã. O texto ainda se refere a um estado de bênção que Deus pode dar ao seu povo, como a vitória sobre os inimigos e até a proteção no momento de guerra. Lá em Isaías 54, versículo 17, esta expressão é usada. Deus dando vitórias como uma herança, como uma propriedade, como uma posse, para que o povo pudesse ser abençoado. Mas o texto mais interessante que trata sobre herança é quando Deus fala para Levi, e todos os levitas, a tribo de Levi que vem a partir dali, de que eles não receberiam herança, eles não receberiam posse, propriedade, mas Deus seria a sua herança. Deus seria a posse de Levi, ou seja, o próprio Deus se apresenta como herança à tribo de Levi. Assim, os filhos são herança do Senhor, ou seja, os filhos são bênção de Deus para nós, os filhos são um presente de Deus a nós. Não devemos nunca pensar de outra forma. Filho não é maldição, filho não é peso, filho não é estorvo. Até tenho dito isso, brinco. Tem pessoas que dizem assim: filho é tão bom, mas dura
como se fosse alguma coisa pesada, difícil. De maneira nenhuma, filho realmente é uma bênção. Eu coloco aqui, se você quiser pensar dessa forma, algumas pessoas dizem que não existe cartilha para educar filhos. E eu diria, de certa forma é verdade, mas eu quero te dar alguns princípios aqui, rapidamente, dizendo que filhos são bênçãos. E eu posso dizer assim, se você seguir essas regras, você está educando muito bem a seus filhos. É preciso responsabilidade na educação. Responsabilidade na educação significa que você não pode abrir mão de ensinar, de educar, de instruir os seus filhos. Não deixe para a televisão, não deixe para os amigos de rua, não deixe para a mídia, para a internet. Assuma a responsabilidade de educar seus filhos. Disciplina na correção. Hoje as pessoas passam a mão na cabeça até dos erros dos seus filhos e deixam eles fazer o que querem. Eles são pequenos reis da sua casa, dominam e mandam em tudo. E a correção, a disciplina passa longe de muitas casas. A falta de limites tem sido um gravíssimo problema na nossa sociedade. Outra dica, franqueza no diálogo. Nossos filhos querem conversar conosco, eles querem respostas. É lógico, cada um com a sua idade, os pequenos, até a idade mais madura, adulta, até filhos casados. Então, os filhos querem conversar, querem franqueza no diálogo, querem fazer perguntas honestas e querem receber respostas sinceras. E é importante fazer isso para que eles também não tenham nem a curiosidade ou a necessidade de buscarem outras fontes. Qualidade de tempo no dia a dia é outra dica muito importante. Ou seja, vivemos um dia corrido, em dias estressantes, mas o pouco tempo que temos devemos dedicar com atenção aos nossos filhos, focar neles, desligar tudo, estar atento às suas necessidades. E amor nos relacionamentos. Os nossos filhos precisam ver que, de fato, nós o amamos, que nós nos interessamos por eles e por aquilo que eles se interessam, estão fazendo. Sejam seus estudos, desde a tenra infância até as suas dificuldades e necessidades na juventude ou mesmo na idade adulta, até quem sabe os seus problemas de relacionamento com as suas famílias e o cuidado com os seus filhos, que são seus netos. Enfim, é importante que você ame os seus filhos e demonstre isso no dia a dia. Se você aliar isto a duas outras coisas, que é o seu testemunho cristão e a oração e a leitura da palavra, você tem aqui a cartilha ideal para educar os seus filhos. E entender que eles podem sim ser uma bênção na sua vida e para a sua família. Portanto, a primeira lição que nós tiramos do texto é que os filhos são um presente de Deus para nós. Segunda lição para aprendermos. Os filhos são força na velhice dos pais. Os filhos são força na velhice dos pais. Os orientais prezam ainda muito isso, mas naquela época, com certeza, nos dias antigos, muito mais do que hoje, né? Os filhos tinham a obrigação de cuidar dos seus pais até a morte. Há vários exemplos bíblicos sobre isso. Destaco um, quando Jesus encontra alguns ouvintes, enquanto ele falava, alguns ouvintes estavam ali sentados para ouvi-lo, e ele diz a um desses ouvintes: se você quiser, você pode me seguir. E ele dá como desculpa de não seguir a Jesus, de não ser discípulo de Jesus, exatamente esta ideia: eu preciso cuidar do meu pai até ele morrer. Depois que eu estiver livre desta obrigação, então eu estou livre para seguir o Senhor. Ou seja, ele usa a expressão: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Lucas capítulo 9, verso 59. Ou seja, ele queria primeiro cumprir uma responsabilidade social, para depois então estar apto para seguir a Jesus. A desculpa deste ouvinte em não seguir a Jesus foi exatamente essa: poder cumprir uma obrigação familiar. Então, era uma preocupação que se tinha, mas Jesus havia dito isso com todas as letras: quem amar seu pai, sua mãe, seu irmão, a qualquer um mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, amar a Deus sobre todas as coisas é, de fato, o princípio que temos. Mas, voltando ao texto,
E a lição: os filhos são força na velhice dos pais. Os pais devem ter o apoio dos filhos nas atividades domésticas, isso é muito importante, então trazendo para os nossos dias, e no trabalho fora. Eu vou dar um exemplo bíblico dentro de uma casa, dentro de uma família. Você lembra da história de Esaú e Jacó? O texto diz que Esaú era um exímio caçador. Ele trabalhava fora, cozinhava bem também. Fazia um assado das suas caças muito bom, mas o trabalho dele forte era o trabalho fora. Enquanto Jacó se preocupava com o trabalho doméstico, ele ajudava sua mãe nos afazeres de casa. Daí a predileção de um e de outro para com os filhos. E a briga toda que surgiu a partir desta predileção. Então nós vemos que isso acontecia nos tempos bíblicos, mesmo antes de Salomão, e continuou acontecendo nos dias de Salomão, como deve acontecer nos dias de hoje. Filhos que ajudam nos afazeres domésticos e filhos que ajudam nos trabalhos também fora de casa. Os pais precisam educar seus filhos para que não sejam preguiçosos nem negligentes, para que não sejam preguiçosos no sentido de acomodados, de não quererem fazer, de deixar para depois, ou negligentes no sentido de não quererem fazer realmente, sabem das suas responsabilidades, mas de forma alguma se dedicam a fazerem. Um homem não é menos homem, ou um filho não é menos homem, porque ele ajuda numa tarefa doméstica. E uma filha não é menos mulher, porque ela ajuda, quem sabe, na manutenção do seu lar. Enfim, não é tempo, evidentemente, nunca foi nos tempos bíblicos, como eu citei de Esaú e Jacó, todo trabalho é ajuda, e os filhos devem se preocupar em ajudar os seus pais em casa, seja no trabalho doméstico ou fora. Então, é importante você, pai e mãe, educar seus filhos desde cedo, logicamente, cada um sendo adequado à sua idade, né? Então, enquanto pequenininho, a juntar seus brinquedos, vai crescendo, já arruma a sua cama, já seleciona o seu material para ir para a escola, enfim, e até idades um pouco mais, né, de jovens, então com mais responsabilidades, lavar uma louça, ajudar na limpeza de uma casa. Não há nenhum pecado, nenhum erro, nenhum problema com relação a isso. Os pais precisam ensinar os seus filhos a esse tipo de atividade, assim como os filhos podem muito bem ajudar os pais no cuidado e sustento da sua casa. Se eles trabalharem fora e ajudarem com alguma despesa, alguma conta, ou com a compra de algum equipamento, de algum material que possa ajudar e suprir as necessidades do lar. Então nós vemos isso nos filhos que trabalhavam na época, ajudando seus pais, iam para a lavoura, iam para a plantação, para a colheita. A Bíblia cita vários exemplos nesse sentido, de jovens, de filhos que ajudavam no trabalho da sua casa. Portanto, os filhos devem ser força e segurança de uma família, bem como satisfação e alegria do lar. Os filhos são a força na velhice dos pais. Eu quero partir para a conclusão com algumas advertências, alguns alertas para a gente. Então, as lições que nós temos é que os filhos são presente de Deus para nós, e os filhos são força na velhice de seus pais. A primeira coisa que eu quero colocar na conclusão é para a gente parar de chamar as nossas crianças de crianças e parar de chamar os nossos adolescentes de aborrecentes. Se nós entendemos que os nossos filhos são presente de Deus para nós e são nossa força e nossa alegria, de maneira nenhuma devem ser tratados desta forma. Mas são a bênção de Deus, a alegria de Deus para nós. Desfrutar os filhos é este presente que Deus nos dá. É por isso que o texto diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão é presente, ou seja, Deus nos dá esses filhos como bênção e como presente para que a gente possa desfrutar. A palavra desfrutar é colher os frutos e saboreá-los. Sabe quando você vai embaixo de uma árvore, né, frutífera, uma mangueira, por exemplo, e você pega aquela manga bem saborosa e você começa a comer aquela manga? Nada mais gostoso do que fazer isso, comer aquela fruta direto do pé, um privilégio que Deus deu a todos nós, né? E que nós precisamos até, quem sabe, fazer isso com os nossos filhos. Então, desfrutar é exatamente esta oportunidade de você saborear da melhor
melhor forma, a melhor fruta. Deus nos deu a graça, a bênção, o presente, o privilégio de desfrutar dos nossos filhos, como saboreá-los, usufruí-los da melhor maneira possível, aproveitar o melhor dos nossos filhos. Mas eu não posso terminar também essa palavra sem trazer um alerta muito importante, muito importante. O inferno está lutando pelos nossos filhos. E se nós não tomarmos o devido cuidado e tivermos a atenção necessária, o inferno pode ganhar os nossos filhos. Você sabe muito bem disso e sabe do que eu estou falando. Se nós não fizermos nada, nós vamos perder os nossos filhos para Satanás. Então é preciso ensinar-lhes os bons caminhos da moralidade, da retidão, da honestidade. É fundamental levá-los a conhecer Cristo como Senhor e Salvador. É preciso evangelizar os nossos filhos, pregar a palavra de Deus. É preciso falar de Jesus. É preciso levar os nossos filhos a tomar uma decisão por Jesus, para que eles conheçam Jesus como Senhor e Salvador. É preciso pensar na saúde espiritual dos nossos filhos. Eu tenho dito isso, que se investe tanto nos filhos, na educação, uma escola maravilhosa, escola paga, na saúde, um belo plano de saúde, no lazer, férias, parques, jogos eletrônicos dos mais variados, e não está errado nada disso, não é pecado nada disso, mas não se investe na educação espiritual dos nossos filhos. Nós não temos o cuidado de levá-los à igreja, ou mesmo de assistir com eles a alguns jogos, ou participar de alguns jogos cristãos evangélicos, que tem aos montes na internet, de perguntas e respostas, ou de leitura da Bíblia, ou mesmo de filmes, né, evangélicos. Enfim, há uma enormidade, principalmente hoje, de recursos para que a gente possa investir nos nossos filhos com relação à vida espiritual deles. Muitas vezes pais se dedicam e se preocupam em comprar presentes maravilhosos, mas nunca deram uma Bíblia para o seu filho. O melhor presente que a gente poderia dar a eles. Portanto, saiba disso. O inferno está lutando pelos nossos filhos e nós não podemos deixar que ele vença. Portanto, faça a sua parte e ensine os seus filhos no caminho do Senhor. Dedique tempo para estar com ele, para ajudá-lo, para apoiá-lo na oração, na leitura da palavra. Seja modelo de fé, compartilhe as suas experiências com Deus, para que ele possa ver o seu testemunho de fé, para que ele possa ver o seu exemplo, para que ele também possa chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo, como Paulo diz. Uma família reta é honra que Deus nos dá. Não há presente melhor para nós do que poder dizer, como Josué disse, diante de toda a nação de Israel: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é o presente que Deus nos dá. Lute e batalhe por isso. Os filhos são presente de Deus, são nossa força e alegria, são nosso sustento, são apoio para a nossa velhice. Que Deus dê graça a nós de poder conduzi-los nos bons caminhos do Senhor, da moralidade, da retidão, da honestidade, da justiça, para que possam não apenas desfrutar de bons caminhos da vida, mas possam no futuro também ser bênção na vida da geração que ainda vai nascer. Deus abençoe nossas vidas, Deus abençoe nossas famílias, Deus abençoe os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ter a alegria de ter filhos, presente do Senhor para nós. Obrigado porque o Senhor nos dá a responsabilidade de educá-los, de ensiná-los, de corrigi-los, de amá-los e principalmente de levá-los ao conhecimento de Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque esses filhos podem ser nossa força e ajuda. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a bênção e o privilégio da família. Te agradecemos por isso, Deus. Nos ensina a lidar bem com os nossos filhos e a ser testemunho e exemplo na vida deles. Quero pedir a Deus por cada família que tem ouvido esta palavra, que o Senhor traga sempre renovação e restauração,
e, sobretudo, vitórias espirituais dentro de casa, para que Satanás não seja de maneira alguma vitorioso em qualquer situação. Que o Teu Espírito Santo nos dê força e nos ajude a vencer as ciladas do inimigo. Queremos ter um lar que sirva para glorificar o Teu nome. Nos ajude, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. De Jesus aprendi, segurança encontrei, os princípios de vida e paz conheci, através de tua vida, meu Pai, esperança achei, o perdão conheci, e a vida de Cristo experimentei, e dela eu vou proclamar. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós, meu Pai. De Jesus aprendi, segurança encontrei, os princípios de vida e paz conheci, através de tua vida, meu Pai, esperança achei, o perdão conheci, e a vida de Cristo experimentei, e dela eu vou proclamar. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão